Fala galera, beleza? Sou o Matheus Tomoto e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre algumas técnicas de aprendizagem que eu tenho. Bom, muita gente me pergunta, como que você fez para passar nas melhores faculdades dos Estados Unidos? Como que você fez para aprender inglês em só 3 meses e ainda assim passar no TOEFL e conseguir uma vaga de intercâmbio para lá para os Estados Unidos? Então hoje eu vou falar um pouquinho para vocês como eu fiz isso. Uma das técnicas que eu considero muito bacana e por muito tempo os estudiosos americanos falaram sobre isso em várias pesquisas e eu acabei até escrevendo sobre isso no meu livro, que é a lei das 10.000 horas. O que isso significa? Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso em algum lugar, mas isso significa que se você estudar 10.000 horas sobre um assunto, você vai ser o maior especialista, um grande especialista nesse assunto, né? Quem desenvolveu essa pesquisa estudou por vários anos aí a vida, né, o cotidiano de, por exemplo, dos melhores nadadores, dos melhores esportistas, dos melhores escritores, dos melhores engenheiros, etc. E acabaram chegando nessa conclusão, que todos eles tinham isso em comum. Todos estudavam 10.000 horas até chegarem no topo, né, chegarem naquele nível, o que todos os reconheciam como especialistas naquele assunto. Mas, ultimamente estava pesquisando e tem uma teoria nova que está começando a chegar agora e eu me identifico muito com ela, que é a teoria das 20 horas. E se você pudesse aprender qualquer coisa em 20 horas? E eu mesmo já provei essa teoria várias vezes e concordo com ela. É possível sim você aprender qualquer coisa, pelo menos o básico dela, em 20 horas. E talvez num próximo vídeo eu explique mais detalhes sobre essa técnica, mas por agora, imagine só, né, que eu acho que essa é a grande dificuldade de quem está aprendendo. Quando a gente vai aprender algo, a gente tem uma barreira natural. Por quê? Porque é algo desconhecido. A gente tem um período que a gente se sente desconfortável aprendendo. Por quê? Sei lá, lembra da primeira vez que você tentou aprender a escrever, quando você era criancinha. Poxa, seus pais ficavam te forçando, seus professores ficavam te forçando a continuar a caligrafia ali, né? Continuar fazendo os desenhinhos com a mão para até você conseguir escrever uma letra, depois uma sílaba e etc. Foi um processo árduo e foi um processo chato, porque você não sabia, né? Tinha uma barreira que a gente chama de barreira da ignorância, né? Era algo que você não sabia que você tinha que aprender, só que depois de um tempo de prática, você conseguiu fazer, né? Imagine você, lembra aí para quem já dirige, a época que você foi tirar o carro, poxa, a primeira vez que você sentou lá, você desconhecia o medo do desconhecido. E essa barreira, essas barreiras são as coisas que nos impedem, sabe, de continuar. Então, com a lei das 20 horas, que é possível você se dedicar, se programa aí, experimenta isso na sua vida. Sei lá, você quer aprender inglês, você nunca falou inglês, tenta estudar por 20 horas seguidas, sem parar. Você vai ver que lá por volta da quinta hora ou até antes, você vai sentir um desânimo muito grande. Você vai sentir sei lá, como se você fosse incapaz, como se você não fosse conseguir aquilo. Mas continue, porque depois de 20 horas, né, no mínimo 20 horas ali de estudo, você vai ver que você já vai conseguir conversar, você já vai conseguir falar algumas palavras, você já vai conseguir, sei lá, ter uma dicção melhor das palavras em inglês, já vai conseguir falar algumas frases, alguns nomes, até de repente, sei lá, alguma pronúncia que seja difícil. A mesma coisa, sei lá, para um instrumento musical, de repente. Você vai começar a aprender a tocar violão, não sei, né, o que você quer aprender, para que você quer usar essa técnica de aprendizagem, mas você vai ver que no começo, poxa, o dedo vai doer, o dedo não vai, mas continua. Né? Eu sei que nas primeiras horas vai ser muito difícil, mas continue por pelo menos 20 horas e você vai ver que você vai conseguir pelo menos tocar uma música, de repente fazer um som. E eu sei disso porque já fui professor de piano e a minha promessa quando eu vendi aula era de que no primeiro mês, com 8 horas de aula, a pessoa já ia estar tocando pelo menos uma música. É verdade, né? E eu posso comprovar isso para vocês e esse método comprova isso. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais de algumas técnicas para esse método, mas já começa a testar isso na sua vida. Em 20 horas é possível sim você aprender o básico de qualquer assunto. Abraço galera e essa é a minha dica de hoje, valeu! Para quem quiser mais dicas, não esqueça, baixe o meu e-book lá no mateustomoto.com.br que eu falo sobre tudo isso e muito mais. Abraço, valeu, falou!